Olá, povo amigo, Deus abençoe a todos poderosamente em nome do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Arlindo Diniz e é com prazer que eu venho até você através de mais um novo vídeo do Teologia for You, ok? Se você é novo por aqui, não esqueça, faz um recorrido aí pelo canal, dá uma olhada. Se você gostar do conteúdo, por favor, senta o dedo aí no like, nos ajude a compartilhar, compartilhe com o maior número de pessoas possível esse vídeo e os demais. E não se esqueça, se inscreva no canal, ativando aí o sininho para que você receba as novas notificações de novos vídeos, tá bom? Nos ajude a espalhar aí conhecimento bíblico-teológico, bíblico-histórico, conhecimento acerca da palavra de Deus, tá bom? Eu quero falar com você a partir de hoje, ou a partir desse vídeo, numa nova série, uma série apostólica, onde nós vamos falar sobre a vida, obra e morte, dos 12 apóstolos do Senhor Jesus. E eu quero começar por Pedro, aquele que é mais famoso, aquele que é mais conhecido, talvez o mais falado, aquele que mais aparece, e que é tido, de acordo com a tradição religiosa milenar, é conhecido como sendo o primeiro papa ou bispo da igreja, a pedra fundamental da igreja. Então eu quero começar por Pedro e vamos dar sequência aqui em outros vídeos aqui no canal. Esteja atento, nós vamos fazer aqui um playlist para que você tenha todos os 12 ou a história dos 12 aí de maneira simples, direta, objetiva, clara, para que você aprenda, ok? Vamos ter por base o que está escrito nas Sagradas Escrituras e a partir também da história dos pais da igreja, histórias que estão registradas acerca desses humildes servos de Deus, tá bom? Então vamos lá, vamos falar e conhecer um pouco sobre Pedro, o apóstolo do Senhor Jesus Cristo. Pedro, ele é natural de Betsaída, nasceu em Betsaída, mas há indícios de que ele tenha morado na cidade de Cafarnaum, uma cidade da região costeira do Mar da Galileia. E ali Pedro, junto com seu pai Jonas, ele desenvolveu um trabalho com pesca. Ele tinha o seu barco de pesca, uma companhia de pesca, junto com seu pai Jonas e junto com seu irmão André. Na realidade, André foi aquele que foi chamado primeiro pelo Senhor Jesus. Depois André traz Pedro até Jesus e depois aí os dois são chamados. E quando são chamados os dois por Jesus, eles deixam para trás tudo, deixam todo o seu trabalho e passam a seguir Jesus, porque a partir daquele momento Jesus disse: vem que eu vou fazer vocês pescadores de homens. A Bíblia diz em Marcos capítulo 1, versículo 30, que Pedro era casado, ele tinha uma esposa. E possivelmente essa esposa acompanhasse Pedro em suas trajetórias missionárias, ministeriais, em suas viagens apostólicas, porque no capítulo 2, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 9, melhor dizendo, no versículo 5, Paulo fala como queixando-se. Paulo faz referência à sua vida e à de Barnabé. Por que só nós temos que continuar trabalhando secularmente, e ainda assim tomando conta do trabalho da igreja, o trabalho espiritual? Ele diz que aquele que trabalha espiritualmente é digno de comer das coisas da carne, ou seja, aquele que trabalha, presta o serviço espiritual, é digno de receber a recompensa material. Mas por que só nós não podemos parar de trabalhar para cuidar da obra? Porque os outros estão aí acompanhados de sua esposa, suas esposas se acompanham, os acompanham, inclusive entre eles, Paulo fala, Cefas, que é Pedro, que é o nome aramaico de Pedro, Kefas, que é traduzido aí no português por Cefas, que quer dizer pedra ou pequena pedra. O grego, a versão grega seria Petros, Então, o apóstolo Pedro, ele é casado, a sua esposa o acompanha. E ele também, ele tem um problema com ele que a gente percebe.
ele é de natureza firme, um tanto quanto impulsivo, é aquele que fala, né? Ele é o primeiro a falar, ele é aquele que diz, deixa-me ir ter contigo, Senhor, sobre as águas, ele é aquele que diz em Mateus capítulo 16, é o primeiro que fala quando Jesus pergunta, quem vocês dizem que eu sou? Ele é quem se levanta e diz, eu digo que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, não é? Ele é aquele que se levanta e diz, não, tu não podes morrer, não, eu se possível for, eu morro no teu lugar, né? Ele é aquele homem impulsivo, de temperamento um tanto quanto forte, e alguns acreditam que um tanto quanto iletrado, a sua educação e cultura limitada. Falava aramaico e também grego. Alguns estudiosos atribuem a ele o grego pelo fato da convivência no trabalho de pescaria e nas negociações com os gentios, e que ele tinha que fazer, que era uma língua predominante também ali naquela época, o grego, não é? O grego, o latim e naquele contexto ali o hebraico, como também o aramaico. Então Pedro falava assim, aramaico e também grego, e tinha um problema com ele de personalidade, um problema ali com ele que ele carregava, que a Bíblia deixa transparecer. Ele, na hora do aperto, ele queria dar aquela de político, né? De estar bem com todo mundo, que é um mal que muita gente carrega hoje. Ele era um tanto quanto dissimulado. E Paulo deixa isso claro lá em Gálatas capítulo 2, do versículo 11 até o 13. Quando Pedro vem até a nós, eu o resisti na cara, porque Pedro queria estar bem com os gentios, quando os judeus não estavam, os da circuncisão. Quando os judeus estavam, Pedro desprezava os gentios. E Paulo, percebendo isso, vendo isso, o chama a atenção e diz que ele é repreensível. Eu chamei a atenção dele porque ele é repreensível. E ele diz, até Barnabé está deixando se contaminar com essa dissimulação do Pedro, não é? Então ele tinha esse problema. Como também nós podemos perceber quando ele atua, né? A forma que ele atua diante de pessoas, diante de plateias, né? Ele fala, ele pede para andar sobre as águas, mesmo tendo afundado, mas foi o único que desafiou ali, não é? Ele tem essas atitudes na frente de todo mundo, ele puxa a espada, arranca a orelha do soldado, do sumo sacerdote, o soldado Malco, ele tira a orelha dele, né? Jesus restitui, isso na frente de todo mundo, mas Pedro, quando está sozinho, nega Jesus. Pedro é esse homem como qualquer um de nós, com esses defeitos também, mas tinha muitas qualidades. Quando se converteu, trabalhou arduamente, como Jesus disse, para apacentar as ovelhas de Cristo. Ele foi um dos líderes da igreja em Jerusalém, e quando saiu, possivelmente tenha ido a muitos lugares, né, como Samaria, Jope, Lídia, Sorona, Cesareia. Talvez ele tenha passado por muitos lugares, ele foi a muitos lugares ali, e naquela ocasião fica Tiago, né, Tiago, chamado Tiago Maior, para tomar conta da igreja em Jerusalém. Aquele Tiago que é morto depois pelo rei Herodes, não é? Então Pedro, ele tem um ministério destacado no colégio apostólico do Senhor Jesus. Ele é o primeiro a chegar no túmulo, um dos primeiros a chegar ali, no túmulo vazio, no ato da ressurreição do Senhor Jesus. Ele é aquele que discursa primeiramente, depois da descida do Espírito Santo em Pentecostes, naquela primeira pregação, naquela ocasião, 3.000 almas são alcançadas para o Senhor Jesus. Ele é um homem de fibra, é um homem cheio do Espírito Santo, e é um homem que faz toda a diferença na obra do Senhor Jesus Cristo, na igreja do Senhor Jesus Cristo. Mas existem algumas coisas que chamam a atenção quanto a Pedro. Uma delas é, Pedro é a rocha, como quer nos dizer, como diz há muitos e muitos anos a tradição. Pedro é a rocha. Jesus está falando ali que ele é a rocha. Jesus pergunta em Mateus 16, versículo 16 até o 18, ele diz assim, quem vocês dizem que eu sou? E Pedro diz, eu digo que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Ele diz, não foi nem carne nem sangue que te revelou, Simão Bajonas, mas o Espírito de Deus. E eu te digo que tu és Pedro, Petrus, e sobre esta pedra, Petra, rocha, eu edificarei a minha igreja. Será que uma igreja como a de Cristo, que
quase 2000 anos tem sofrido tanta perseguição religiosa, política, social, todo tipo de perseguição a igreja tem sofrido e resistido até hoje. Uma igreja que é imbatível na terra e vai transcender para estar na eternidade também. Será que uma igreja dessa poderia ter sido firmada, edificada sobre um homem? Você acredita nisso? É só nós pensarmos um pouco. Quando Jesus fala, ele usa um trocadilho que é comum na poesia, não é judia, nos escritos hebraicos. Jesus usa um trocadilho, Jesus diz: pequena pedra, Petros, Pedro, eu te digo que tu és pedra. E sobre esta pedra, sobre esta rocha, edificarei a minha igreja. De quem Jesus está falando? De Pedro ou dele mesmo? É só você pensar. Jesus diz que é aquela confissão de Pedro. É a confissão de Pedro que vai fazer a igreja ser edificada e crescer. Não é nenhum apóstolo que a edifica, nem muito menos sobre nenhum apóstolo ela está edificada. Ela está edificada sobre o próprio Cristo, a confissão que Pedro fez. Tanto é que Pedro, depois, na sua primeira carta, no capítulo 2, versículo 7, ele diz que ele não é. Ele diz que Cristo é a pedra. Diz que na pedra fundamental sobre a qual a igreja está edificada. Não é Pedro, é o próprio Senhor Jesus Cristo. É tanto que essa pedra é a confissão, é Cristo, que o próprio Pedro diz que nós que confessamos Jesus, que o aceitamos em nossa vida como o nosso único, suficiente, eterno e exclusivo Salvador, todos nós passamos a ser pedras vivas, pequenas pedras, Petros. Então, definitivamente nós temos uma definição clara da parte da Bíblia, que não é Pedro a pedra fundamental da igreja ou sobre a qual a igreja está edificada, mas o próprio Cristo, que é a confissão que Pedro fez. E uma outra coisa é, Pedro foi o primeiro Papa de Roma. Isso é verdade? Será isso? Será que podemos atribuir isso a Pedro? Basta você olhar que o ministério papal se denomina sucessor de Pedro. Basta você olhar para a diferença do ministério dos papas para o ministério desse humilde servo de Deus. Pedro nunca teve trono, Pedro nunca foi carregado num trono pelos homens, Pedro nunca foi coberto de ouro, pelo contrário, ele diz na entrada do templo que não tem ouro nem prata, é só você ler lá em Atos. É só você observar as diferenças desse ministério. Pedro era casado, os papas são defensores e detentores do dogma do celibato. Pedro não era celibatário, Pedro tinha uma esposa. Então é só você olhar essas diferenças. Será que Pedro foi o fundador da igreja em Roma? Não há base bíblica para isso. Há indícios que ele tem estado em Roma e há indícios históricos que ele em Roma foi martirizado no ano 68 depois de Cristo. Quando ali ele foi morto e é atestado por Orígenes e atestado por Tertuliano, que ele foi morto nas mãos do império e pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, diz a história, porque ele não se achava digno de morrer como seu Senhor. Então, será que essas diferenças não são tanto gritantes para os papas da igreja de Roma serem sucessores de Pedro? Pedro nunca teve trono, Pedro nunca foi chefe da igreja. Pedro simplesmente era um servo de Deus que, entre tantos, ali se destacava na honrosa obra do Senhor Jesus Cristo. Pedro era um homem casado. Pedro não andava coberto de ouro, nem cercado de seguranças, nem era coberto de toda pompa e circunstância. Pedro era um simples servo do Senhor, que de papa nunca teve nada e nunca foi chefe, né, da igreja. Não há esse título atribuído a Pedro. Tá bom? Então, esse é um resumo da história desse servo do Senhor, desse humilde servo do Senhor que foi um dos baluartes. A Bíblia diz na carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 2, versículo 9, que Pedro era uma das colunas da igreja, na fé e na doutrina. Uma das colunas, não a pedra fundamental e não o líder da igreja, não o papa, o primeiro bispo.
tá bom? E assim morreu o apóstolo Pedro, né? Possivelmente, como diz a história, lá em Roma, pelo Império Romano, crucificado de cabeça para baixo. Deus te abençoe, até o próximo vídeo, nos acompanhe aqui na sequência, tá bom? Até a próxima.